Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 20 de setembro de 2025 e nós estamos em plena Semana Mundial da Limpeza. Então, o nosso programa de sábado passado já trouxe o tema, nós trouxemos aqui o ativista Hildon Carrapito, da Clean Up the World. Hoje de manhã ele fez ele e a Ana Carrapito coordenaram um evento na praia, em várias praias aqui do Rio de Janeiro. Eu tive presente na Avenida Atlântica, aqui em Copacabana, no posto 6, mas em outras praias do Rio, o grupo que ele coordena também realizou atividades de conscientização sobre coleta de lixo, sobre descarte inadequado, inclusive em São Conrado, no Recreio de Bandeirantes. Me parece que até Grumari, quem é aqui do Rio sabe que fica já uma praia bem mais distante, uma coisa maravilhosa, aquelas duas praias lá, Grumari e Prainha, que o humano ainda não ocupou a floresta. Então tem uma floresta na frente e o mar atrás e o mar na frente, é uma coisa linda. E hoje então nós vamos complementar e fechar essa Semana Mundial da Limpeza, e eu estou trazendo aqui para o debate hoje uma pessoa que me foi inclusive recomendada pelo convidado da semana passada, que é o Hildon Carrapito, e ele é um sujeito vocacionado para o tema que a gente está trabalhando hoje. Ele vai daqui a pouco, se apresentar para vocês vão entender o que eu estou dizendo, mas eu já antecipo, o nome dele é Edson Freitas, e o Instagram é Edson Recicla, que já está indicando aí qual é a vocação. Mas eu confesso, Edson, que eu fiquei muito sensibilizado pela sua história. Você me mandou o nosso programa hoje, fazendo um introito. O nosso programa hoje quase que não sai, porque o nosso convidado estava no outro compromisso, não conseguiu encaixar outras pessoas que o representassem e acabou que ele assumiu, coisa de ativista mesmo, né? É verdade. E aí veio lá de Maricá, que é um município aqui relativamente próximo, mas é um município fora do Rio de Janeiro. E ele largou o que estava fazendo lá e se dispôs a vir aqui, acelerou no carro, chegou e deu tempo dele poder participar desse programa, porque eu estava realmente frustrado de não tê-lo aqui. Poderia tê-lo em outro momento, mas essa semana em particular é muito emblemática do tema que a gente vai trazer aqui. Depois a gente vai falar mais sobre o que você faz, o que você representa, o que você preside, inclusive. Mas fala um pouquinho de você, assim, por que o seu interesse com descarte, com os resíduos, que você já está nessa há mais de 25 anos, né? Conta lá atrás, por que isso te preocupou e te moveu? Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer hoje estar aqui. Quero te agradecer pelo convite. Eu tenho isso como missão, passei a ter isso como missão, né? O pessoal hoje tem chamado muito de propósito, né? É isso aí. Não é? É uma palavra que hoje está sendo muito usada. Esse propósito aí, dessa missão a ser cumprida. Há mais de 25 anos atrás, eu fui entender dessa importância desse trabalho. Eu falo para você que no início, eu nunca pensei no meio ambiente, eu pensava no meu ambiente. No seu ambiente. No meu ambiente. Mas o tempo foi passando e eu fui entendendo a importância desse nosso trabalho, né? Eu comecei como catador na comunidade do Morro do Jorge Turco, em Coelho Neto, aqui no Rio de Janeiro, próximo ao Ceasa ali de Irajá. Já fui lá, já trabalhei no Ceasa lá na época para fazer caixotezinho lá, para fazer um dinheirinho, para ir para o cinema. Mas depois de Ceasa é um centro de abastecimento imenso aqui do Rio de Janeiro, que abastece o Rio de Janeiro. É o centro de abastecimento aqui, alimentício do Rio de Janeiro. Eu entendendo o meu dia a dia, né, desempregado, e vi que aquela época era uma crise imensa por falta de emprego. Eu não tinha qualificação nenhuma, né? Meus filhos
É tudo pequeno. Bem 5 anos atrás, o ano 2000 por aí, né? Final da década de 99 começou essa loucura. 2000 foi um ano muito, muito atípico também. Mas ver 3 filhos pequenos, né? Pedindo comida e você não ter o que comer. Por isso que eu falo que eu fui preocupado com o meio ambiente, não com o meio ambiente. Mas aconteceu uma catástrofe lá de uma enchente do Rio Acari, e o motivo, milhares de garrafa PET. Eu falei, será que... Eu sempre fui uma liderança na comunidade, sempre procurei buscar fazer alguma coisa. E foi ali que começou essa loucura. Parte da justificativa para ter transbordado o rio foram as garrafas, que entupiram canais. Não, o motivo o rio ter transbordado foi as milhares de garrafas que veio pelo rio, né? E chegou ali na Avenida Automóvel Clube, tinha uma ponte que era meia baixa, que foi até destruída no governo passado, que a gente não sabe, construíram uma meia ponte e não terminaram, só fizeram a parte de cima ali, de cima do rio. E aí eu resolvi, falei, cara, será que não tem alguma coisa para fazer com essas garrafas? Eu estava desempregado, eu lembro disso, que nesse dia eu estava sentado na esquina do morro, Alexandre. Eu nunca trabalhei com reciclagem, né? Nunca. Eu olhei assim para a esquina, aquela lixeira assim, cheia de garrafa PET, e quando chove, o morro com essas garrafas PET, as garrafas descem e vai parar no rio. E eu falei que esse cara, será que não tem outra coisa para fazer com isso? E ali começou essa loucura minha de querer tirar as garrafas PET do meio ambiente, né? Mas também cuidando do meio ambiente, vendendo o papelão, a latinha, né? Latinha quase não, que até hoje é uma dificuldade, mas o papelão e a sucata ferrosa, a gente conseguia muito. Dificuldade que você diz é que tem muita gente coletando, né? A lata. Muita gente. E por ter bastante valor agregado, nós temos aí o Estado do Rio de Janeiro, Alexandre. Eu posso falar isso até por ter representado a associação aqui do Estado também. São mais de 650 mil pessoas catando material na rua. Só no Estado do Rio de Janeiro? Só no Estado. Aí você fala, mas são catadores? Não, pô. Eu não. Se você falasse para mim que o senhor era catador, não, estou preocupado com o meio ambiente, Mas eu não era catador, era uma vergonha. Meus filhos sofriam bullying por causa disso. Mas assim, estou falando do motivo por que eu entrei na reciclagem. Foi por questão de necessidade. Né? Como milhares de pessoas desses 650 mil. Poucos são catadores, mas os outros querem complementar a renda. E eu entendendo isso, essa riqueza sendo jogada na lata do lixo, eu falei, meu Deus do céu, será que ninguém está vendo isso? Pior que não era nem jogado na lata do lixo, era jogada no meio ambiente direto. Direto, né? mas é tanto, o volume é tão grande. Extravasa. Que extravasa e vai vazando para tudo quanto é lugar. E o pior é quando está no meio ambiente. Né? Mas depois fui até entender também que o meio ambiente é o ambiente que nós vivemos, não é isso? E quando também a gente joga fora essa riqueza, a gente está jogando no meio ambiente também. Sim. Mas lá tem um aterro, vai tratar. Alexandre, isso propaganda enganosa, polui da mesma forma. Não, e tem uma expressão que se usa muito, sobretudo os ambientalistas, que é no planeta não existe o fora. Não tem. Não existe o jogar fora. Está tudo dentro do planeta. É isso aí. E onde eu falo que a gente é enganado, né? Que eu fui enganado há muitos anos com respeito a isso. Bota o teu lixo, entre aspas, que não é lixo, na tua porta, que a gente some com ele. E por que os aterros sanitários são escondidos? Lá no Cafundel do Judas, lá que as pessoas nem sabem. Se você perguntar, 99% da população não sabe onde fica o aterro sanitário. E por que eles depois botam um tapetezinho, fica bonitinho, só falta parecer o Jardim da Saudade lá. Por que eles fazem isso? Para enganar as pessoas. Porque e hoje a cidade do Rio de Janeiro tem um problema grave, né? Os nossos resíduos estão em cima de um aquífero, Paranapanema, lá em Seropédica. Então eu digo para você o seguinte, quando eu comecei a descobrir essa riqueza, eu falei, não, peraí. Além de eu sustentar a minha família, eu trouxe dignidade do lixo para minha família. Meus filhos se formaram em direito ambiental, em gestor de meio ambiente, engenheiro ambiental sanitarista, minha filha. Eu tirei da lata do lixo. Eu falei, por que não levar isso para as pessoas nas comunidades? Aí comecei essa missão, esse propósito de falar que senão eu quero levar essas riquezas
para as comunidades. Para de jogar dinheiro na lata do lixo. O pior, depois eu fui entender melhor ainda. Para de pagar para jogar dinheiro na lata do lixo, né? E degradar o meio ambiente. Pelo amor de Deus. E esse veio sendo meu grito. Por isso que eu venho para cá. Eu não gosto de perder a oportunidade de ter voz, de falar para as pessoas assim, para de pagar para jogar dinheiro na lata do lixo. Nós conseguimos, Alexandre, acabar com a pobreza desse país só cuidando desses resíduos. Agora, por que vira lixo? Porque eu dou descarte inadequado. Que não é lixo, é matéria-prima. Porque a mesma embalagem que você paga para aterrar, está faltando na indústria da reciclagem para poder ser transformado em novo produto. Você estava mencionando seus filhos. Quantos são? São 3. São 3. Aí um é direito ambiental, o outro... Gestor ambiental, formado pós-graduado em borracha e plástico. E a filha? Engenheiro ambiental sanitarista. E você está nos dizendo a todos que você os formou, entre aspas, né? Quer dizer, eles se formaram, né? Com a sua ajuda, com os recursos obtidos nesse sistema da reciclagem. Pegando esse dinheiro dentro da lata do lixo. É muito interessante esse depoimento seu, né? Entre outros, mas esse especificamente, que é um recurso tão importante que você conseguiu formar 3 filhos. Não só 3 filhos, eu dormia no chão, eu fui casado, mas eu construí minha casa com dinheiro que eu tiro da lata do lixo. Eu brinco muito para as pessoas. Você joga dinheiro fora na lata do lixo? As pessoas, não, sou maluco, né? Já jogou uma garrafa PET fora? Já. Jogou dinheiro na lata do lixo. Aí outra pergunta que eu faço muito para as pessoas, Alexandre. Alguém bota dinheiro na tua porta todo dia, Alexandre? Não? Pô, na minha bota todo dia. Sabe por causa de quê? Porque eu botei uma plaquinha lá, coloca aqui o seu lixo, que eu sei que não é lixo, entre aspas, reciclável aqui. Aí botei um container. Todo dia que eu levanto lá tem um dinheiro do meu cafezinho. Tem o dinheiro do pãozinho. Um container desse que se usa para obras de manutenção? Não, aquele de 1000 litros de plástico, né? Tá, de 1000 litros. Pode ser até de 200 litros também, aquele de plástico. Bota a plaquinha lá. Tem gente que vai colocar. Hoje tem mais gente tirando do que colocando. Estão levando o seu lixo que está sendo doado para você. Mas eu não reclamo não, que graças a Deus eu vejo isso. A minha esposa fala, vai na padaria, mas não demora não, hein? Mas quando eu estou indo para a padaria, eu olho para lá, eu vejo aquele saco de garrafa PET, eu paro e coloco, eu falei, aí, só daqui para a padaria, o que eu peguei dá para comprar pão a semana toda. Eu fico assim, para com isso. Mas assim, cara... Naquele trajeto entre sua casa e a padaria, você pega... Não tem um dia que se eu for, não trago o dinheiro do pão. Porque de manhã o pessoal já costuma de botar o resíduo e muita gente bota já até separado. E você falou uma coisa certa. Por que bota no saco preto? Não esconde isso, não. Bota no saco transparente do lado de fora. Vai facilitar a vida do catador. Ele não vai fazer que nem um cachorro. O cachorro rasga o saco, né? Pô, bota transparente. Por que não doa para alguém? A minha maior luta, Alexandre, é criar ecopontos, que eu chamo casa de câmbio da reciclagem. Aí você fala, por que casa de câmbio? Cara, quando você tem $1, você vai aonde? Se eu quiser fazer reais? Na casa de câmbio. Se você tiver um plástico, um papel, um alumínio, vai na casa de câmbio da reciclagem, vai sair com reais também. Vai sair da mesma forma. Por isso que eu criei o cartão Moeda Social da Reciclagem. Hoje a gente está trabalhando esse projeto em São Gonçalo, aqui no Rio. Moeda Social da Reciclagem. Como é que é esse projeto? As pessoas levam seus resíduos lá nessa casa de câmbio, que eu chamo de casa de câmbio, né? Mas é um ecoponto. E chegando lá, a gente avalia, né? Tem quantos dólares aqui? Tem alguns centes e tal. Deu X dólar. Eu boto o crédito na conta em reais, na conta do cartão, e ela utiliza. Não tem bandeira, nem Visa, nem Mastercard, por causa das taxas que são altas. Então, eu uso uma moeda social do Banco Comunitário e-dinheiro. Tracinho dinheiro. Dinheiro, é o dinheiro eletrônico, seria isso? É um dinheiro digital, Em Maricá, na cidade onde eu moro, já tem essa moeda lá, que é o Mumbuca. Você mora em Maricá? Eu moro em Maricá. Eu achei que você estava em Maricá hoje. Não, mas eu estava numa missão em Maricá hoje. Além de morar, estava na missão.
Eu falei, não, sábado eu estou em casa, eu já tinha marcado, não esperava esse convite. Mas eu consegui dar um jeito lá e vim a tempo aqui. Puxa, que bom pra gente, né, Geraldo? Que legal que você conseguiu. Mas eu vou te contar duas passagens minhas, uma antiga e outra atual. A antiga é a seguinte, eu era chefe de um serviço de pneumologia, de um hospital, cujo principal especialidade era a pneumologia. E a gente tinha também, e a especialidade maior dentro da pneumologia era a tuberculose. E a gente tinha, então, um programa de tratamento de pacientes ambulatorial de tuberculose. A tuberculose é uma doença que é um indicador social, na verdade, né? Então, muitos pacientes de tuberculose têm poucos recursos financeiros, são vulneráveis socialmente e tal. E a gente tinha uma dificuldade grande, tem-se até hoje, como o tratamento é longo, leva mais de 6 meses, você às vezes fidelizar o paciente ao tratamento, sobretudo depois do primeiro, segundo mês que ele melhora, às vezes era complexo. E o nosso programa acabou tendo uma expertise tão grande que a OMS e o nosso ministério aceita, entre aspas, que 5% das pessoas abandonem o tratamento. O nosso programa tinha um resultado de 2% só de abandono. Em geral, com pacientes usuários de drogas ilícitas, então você às vezes perdisse o controle o status quo do paciente. Às vezes você nem o achava mais para trazê-lo de volta para o programa. Mas uma das coisas que contribuiu foi que um dia um paciente meu me viu chegando no hospital, quer dizer, já dentro do serviço, com um saco de lata. E aí ele me perguntou por que eu estava trazendo aquelas latas. Aí eu falei, a gente tem uma parceria aqui com uma empresa de reciclagem chamada Latasa. Era uma empresa imensa, grande. E a Latasa o que fazia? Nos aceitava as latas e nos devolviam em recursos para a gente comprar vale transporte para os pacientes. Porque muitos pacientes não iam ao hospital porque não tinham dinheiro da passagem e às vezes moravam distantes. Foi uma época prévia, por exemplo, essa disseminação das clínicas, da estratégia da família, que hoje você tem unidades de saúde próximas à residência dos pacientes, então muitos até vão a pé ou de bicicleta, mas naquela época os núcleos de tratamento eram poucos. Numa região como Jacarepaguá e Barra, eram 3 ou 4 unidades só no mundo daquele, então eles às vezes não iam à consulta. A outra coisa que eu também comecei a fazer agora atual é o seguinte, eu trouxe aqui ao programa o presidente da SUIPA, o Marcelo Marques. E a SUIPA é uma instituição sem fins lucrativos e que não recebe verba nenhuma de ninguém, a não ser os seus associados. Dos associados, depois da pandemia, houve uma queda imensa de pessoas que contribuíam regularmente. E eles têm hoje, já tiveram 5.000 animais acolhidos, eles têm hoje 1.200. Eu fui lá visitar. Desses 1.200, 900 cães e 300 gatos. E isso tem um custo, né? O custo de vacina, às vezes cirurgia, custo de alimentação, custo de remédios, e eles sem verba fixa, nenhum apoio governamental. Acho que nenhuma empresa hoje em dia está bancando, porque fica esperando sempre uma questão de o que eu vou ter em troca, né? Que eu vou abater do meu imposto de renda. E eles caíram numa malha legal que eles não estão sendo considerados, já foram, mas não estão sendo mais de utilidade pública, então não dá o tal recibo para o cara bater, porque o cara não doa. Essa coisa tá humana ainda, que nós temos que melhorar muito. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho juntado tampinhas. Essas tampinhas, não só sou boêmio, como nasci no Leblon, como conheço muitos donos de restaurantes e tenho amigos nesses restaurantes e bares, e eu antes, eu ficava
pedindo para eles me darem tampinhas, juntarem. Eu passo aqui, porque eu ando com meu cachorro todo dia. Hoje em dia, quando eu estou passando, eles me chamam na rua. E depois eu queria que você abordasse esse aspecto. Eles me chamam na rua e dizem, não, já tem um saco aqui. E aí eu falo, estou indo passear com o cachorro, na volta eu pego. E aí você percebe, quando o sujeito te chama, o olhar dele brilha. Ele comprou a ideia de fazer parte, ser um elo dentro dessa cadeia, que eu não gosto de usar muito, chamar de cadeia do bem, porque esse pessoal mais de extrema direita tem usado essa expressão de homem de bem, de esse é um homem de bem, nós temos que cuidar do homem de bem. Quer dizer, todos nós somos homens e mulheres de bem, todos, né? Todos somos filhos de Deus. Mas eu digo assim, a cadeia do bem, que é aquela de eu estou fazendo uma coisa que eu particularmente não vou ganhar nada com ela. Estou fazendo uma coisa que eu sei que isso vai ajudar, no caso da Suípa, vai ajudar os animais, né? E ajuda mesmo. Isso se reverte mesmo. Você agora acabou de comprovar isso, né? Eu tenho vários exemplos desses. Então você vai eu falei que eu ia trazer duas situações, agora dê outros exemplos desses. Então, por iniciativa, porque como eu te falei, né? Eu vejo. Já tomar sua água. Eu vejo isso como uma missão. Uma missão. Uhum. Cheguei numa comunidade e o pessoal falou, estava plantando um ecoponto lá e falei assim, pô, você não ajuda a gente aí com a gente botar uma grama no nosso campo de futebol? Se quiser falar o nome da comunidade, pode falar. Foi lá do Chapadão. Uhum. Aí eu falei assim, cara, eu não vou não quero ajudar não, porque vocês jogam dinheiro fora. Como assim que a gente joga dinheiro fora? Pô, entendeu? A comunidade cheia de garrafa PET aí. Eu faço um negócio com vocês. Vocês me dão X de garrafa PET, eu boto a grama pra vocês. O quê? Rapaz, em 15 dias eles me deram a garrafa PET. E eu, em troca, na verdade eu estava permutando. Em troca eu coloquei a grama lá até para subir o caminhão, foi um Deus dos acudos, porque era lá em cima, no morro. E eu dei lá a grama lá pro campo de futebol. E aí eles me agradeceram, eu falei, não tem que me agradecer, vocês pagaram por isso, né? Mas eles estavam me agradecendo, porque aí o cara que trouxe a grama de futebol pro campo de futebol aqui, não, eu permutei. E eu fiz muito isso, fiz em asilo, campanha de reforma do asilo, de uma creche. Como é que você foi a da campanha, a do asilo? Então, a gente faz uma campanha, tipo uma gincana, né? Envolve escola. Eu faço passeio. Quem se envolve? Aí os próprios interessados se envolvem na campanha, a gente divulga e começa a fazer arrecadação. A igreja participa. Eu lembro que teve uma igreja que fez a campanha e ela foi trazendo, e hoje está na igreja que foi construída com a reciclagem da garrafa PET. Então, quer dizer, eu comecei a observar isso, falei, que isso? As pessoas, não é falta de educação. A tampinha, para mim, se eu te falar uma coisa, você não vai ficar triste, não? Não. Ela na cadeia da reciclagem, ela prejudica a solta. Sim. Por quê? Porque ela é pequena, sai da mão, você não tem muito controle disso daqui. E quando não, derrame... Mas é por isso que o que me move, quer dizer, lá na frente é a proteção dos animais. Mas o que me é justamente tirar essa tampinha da natureza. Porque eu ando pela rua, como eu comentei aqui muito, né? Eu ando uns 6 km por dia por causa do meu cachorro que é grande e tem me feito bem extraordinário também essas caminhadas, mas eu fico me abaixando nas calçadas. Eu vou de uma ponta a outra do bairro, eu me abaixo umas 20 ou 30 vezes pegar a tampinha. Pô, mas dá dor na coluna depois, né? Não, isso tem feito bem a minha coluna mas também. Eu vou te falar uma coisa. Por que não vem a embalagem de todas? Porque só a tampinha. Sim. Entendeu? Porque a tampinha faz parte do outro material reciclado. O problema eu até consultei, eu fiz minha especialização na França, tem isso depois de Matusalém se especializou, depois fui eu, né? Já tem 300 anos, mas eu fiz muitos amigos brasileiros que estão morando lá, e às vezes quando eu quero consultar alguma coisa, vem cá, como é que está isso aí? E uma das minhas amigas brasileiras que mora em Paris me
filmou, fez um filme e me mandou, depois eu te mando o link, tá no meu canal no YouTube, mostrando como é que é uma garrafa de refrigerante lá. Quem estiver acompanhando o nosso programa vai entender o que eu vou falar. Quando você pega uma garrafa de vinagre, não sei se você está com a garrafa na cabeça, quando você abre a garrafa de vinagre, a tampinha fica presa à garrafa por uma hastezinha de plástico, obviamente, né? Aquilo não solta. Não solta. E os refrigerantes lá em Paris, eu vou te mandar o vídeo, é exatamente da mesma forma. Como se abrisse, eu não vou falar a marca, porque eu não sou muito a favor de refrigerante. Mas você abre aqui e a tampinha sai totalmente na sua mão. Na água mineral, a mesma coisa, né? E lá não é assim, entendeu? O que acontece, eu comecei uma campanha alguns anos atrás que chama padronizar as embalagens para não inviabilizar a reciclagem. Uhum. Tem muitas embalagens que ela parece ser legal, reciclável, e às vezes até reciclável, mas a reciclabilidade dessa embalagem é inviável. E aí ela parece virar um rejeito, e as pessoas começam a descartar de forma inadequada. Eu ia te perguntar isso antes quando eu vi que eu ia entrevistar você, eu queria te perguntar isso. Eu me lembro de uma recicladora, uma mulher, né, dizendo assim, olha, esse pessoal fica de frescurinha e em vez de fazer a garrafa de água mineral transparente, eles agora inventaram de fazer a embalagem da água mineral rosa. E aí isso estraga. Bonitinha, mas ordinária. Explica isso, porque isso que ela diz. Qual é o problema da água, da garrafinha ser rosa? Então, o que isso dificulta a reciclagem? Então, hoje as cores padrão da reciclagem, principalmente das embalagens de PET, tá? É a cristal, a verde padrão do Guaraná. É o branco transparente. É o branco transparente. E a verde é aquela de Guaraná de refrigerante e azul de água mineral, de PET. Essa também está padronizada. Essa está padronizada. Ela até contribui na reciclagem com a PET cristal. Porque quando tu vai reciclar novamente, hoje o PET, as garrafas PET, é o único plástico que você consegue reciclar ele para voltar a ter contato com o alimento, que é o sistema bottle-to-bottle. E aí, quando você utiliza a reciclagem da cor cristal, da transparente, você também faz uma dosagem com a garrafa azul, que ela fica mais transparente ainda. Não brinca. É legal. Então, ela passa a ser até um pigmento na hora que você vai reprocessar para reciclar as garrafas de cristal, você utiliza um pouco do azul também. Fica mais transparente. Mais transparente. Então, as outras cores não tem mercado para ela. Essas são as embalagens que eu falo. Sua embalagem é 100% reciclável, mas a reciclabilidade dela é inviável. Que não há interesse. E como tem a lei 3369 do ano de 2000, que obriga os fabricantes a dar a destinação adequada, eu fui e utilizei dessa lei, o Alexandre, e notifiquei todas as empresas. Tu lembra daquela da Coca-Cola dourada, metalizada, que era feita muito de campanha? Era a que mais prejudicava o nosso setor da reciclagem. E eu notifiquei a Coca-Cola, a Unilever, todas essas empresas, falando para elas o seguinte, ó, as tuas embalagens são bonitinhas, mas são ordinárias. Não falei assim, não. Falei, elas são recicláveis, mas a reciclabilidade dela é viável. Essas rosas é a mesma coisa, bonitinha, mas ordinária. Por que ordinária? Apesar de ser reciclável, a reciclabilidade dela não tem mercado. Então, para mim, não interessa, vai pro lixo. E aí, como é que eu, hoje, numa sã consciência, eu vou jogar uma embalagem dessa que tem um valor, poderia ter um valor melhor, por causa de vaidade de uma indústria, botar cozinha rosa, bota tudo cristal, bota o verde, bota azul, mas não... É que nem as tampinhas. Tampinha hoje tem de PAD e PP, são tipos de plástico diferentes. Faz logo só uma. E por que tem várias cores? Faz uma cor só porque agrega valor. Sim. Bota tudo branco, bota tudo cristal, sei lá. Mas se fizer uma cor só, vai agregar valor. As tampinhas passam a ter mais valor, vai dobrar o valor dela. Entendi. Entendeu? Mas não, aí vem aquela colorida. Imagina quem separa aquilo por cor. Tem amarelo, vermelho, preto, tudo. Branco também. E outra coisa, azul. E tipo de plástico diferente. Isso eu não sabia, eu achei que era o mesmo plástico. Essas menores hoje que estão aí, que é de PAD, ela é mais resistente, né? PAD. PAD.
E aí, a de PP, ela já é maiorzinha, mas tem também mercado. Todas as duas têm mercado, mas só que, por isso que eu falo pra você, quando você ajunta, me manda aquilo, eu olho aquilo, como é que você para aquilo? Né? Então, assim, você acaba processando e vendendo pelo menor valor. Você está dizendo uma coisa lógica e parece que deveria ser uma coisa óbvia. Qual é a resposta que você tem quando você, por exemplo, sugere que use o mesmo plástico ou então sugere use todas a mesma cor? Qual é a resposta que te dão? Da indústria? Na época, quando eu notifiquei, foi acho que no ano de 2007, 2008, eu notifiquei essas empresas. Assim, eu até tinha esquecido. Eu estava como presidente da Alerj. E aí eu mandei um ofício para ele, as suas embalagens. Você anota, quer dizer, ouvintes, anotem isso que ele falou, que ele era presidente da Alerj, porque daqui a pouco a gente vai voltar para ver a história da Alerj, que ele foi presidente, e da ANCAPRE, que ele é o atual presidente. Nós vamos falar sobre essas duas instituições, mas continue aí. Eu fui e notifiquei as embalagens lá, porque a quantidade era muito. Chega a ser a proporção da perda, que eu chamava de perda, né? Porque você não aproveitava, de 20%. Tu imagine, para cada 100 toneladas, eu jogar 20 toneladas fora, porque as cores estavam fora de um padrão. Foi quando eu comecei a campanha, padronizar as embalagens para não inviabilizar a reciclagem. Aí eu fui notificando essas empresas. Como meu filho acabou se formando em Direito Ambiental, ele me ajudou muito. E na hora de assinar, eu não assinei. Aí teve um advogado que fez assim, e da próxima vez, quando for notificar, pelo menos assino. Ninguém assinou a petição? Eu não assinei nenhuma. Era uma notificação simples, da associação, questionando por que eles fazem. A gente tem uma lei 3369, existe essas embalagens PET, por que vocês fazem num padrão que, apesar de ser reciclável, a gente não consegue reciclar? Isso. E qual foi a resposta? Eu tive respostas muito positivas, né? Mas aconteceu uma coisa engraçada, Alexandre. Eu fui parar em São Paulo, minha filha, pai, estou te chamando o senhor para uma conferência em São Paulo. Bota aí, né? Bota aí que eu vou, né? Aí mandaram passagem para mim. Quando eu cheguei lá, eu entrei na sala e falei assim, cara, acho que eu entrei na sala errada. Que era reunião de pessoal de designer das empresas de bebida. Eu falei assim, desculpa, acho que eu entrei na sala errada. Quem é você? Não, que eu tô vendo vocês falar aqui, discutir design, o que eu trabalho é reciclagem. Quem é teu nome? Eu falei, Edson. A gente está aqui por sua causa. Eu falei, os designers foram chamados para te ouvir. Foram chamados para discutir o seguinte, eu não posso criar uma embalagem bonitinha, mas ordinária. E aí eles falaram, a gente está aqui por sua causa, porque você notificou várias empresas, e uma delas, eu lembro que a Unilever até botou no jornal que não iria mais fabricar aquela... Não respondeu para mim, mas estou no público. A Coca-Cola estou no público. Eu tenho isso nos meus arquivos lá, que achei muito interessante. Muito. Que eles não sabiam. Aí eu entendi que eles não sabiam que a embalagem deles fazia mal ao meio ambiente. E aí começou a criar essa política de tentar padronizar as embalagens para não inviabilizar a reciclagem. Hoje diminuiu muito. Mas em relação a essa conquista lá atrás, o que mudou de lá para cá? O que você, que é atento a isso, percebeu que mudou? Porque para mim é tudo a mesma coisa. De 20%, a gente está em torno de 8% de perda ainda. Ainda tem muito, assim, eu ainda falo que ainda tem muito a melhorar. Mas as empresas têm que ser mais cobradas, as indústrias têm que ser mais cobradas com respeito a isso. Ela tem que ter responsabilidade. Nós temos aqui a lei estadual, mas tem a Política Nacional de Resíduo Sólido, a 12.305. Eles têm que cumprir essa política. Mas, por enquanto, a gente luta, eu falo muito isso, Alexandre, umas coisas minhas, tá? A gente briga com forças ocultas. Sabe o que é isso? Sim, imagino. A quem interessa não reciclar? Por que quem recicla paga mais tributo do que quem corta uma árvore, que explora a matéria-prima do meio ambiente? Por que eu pago uma bitributação se o material já foi tributado? Então a gente vai vendo coisas que inviabilizam o crescimento da reciclagem. Como se houvesse um interesse em viabilizar isso. Né? Como se houvesse. Como, né? Mas, cara, você... eu tinha, nessa área, tem uns 10 anos que eu estou mexendo com isso, por causa das guimbas de cigarro. Que bom, hein, cara? O meu interesse
começou, porque a minha ONG é uma ONG que tenta diminuir os impactos do nicotinismo, e uma das coisas que ampliou na minha visão é que o cigarro não faz só mal ao ser humano, ele faz mal também ao meio ambiente, de várias formas, mas uma delas é a poluição pelas guimbas, que as guimbas têm as mesmas 7.000 substâncias que a gente fala em relação à fumaça do tabaco, estão todas ali, essas 7.000 substâncias, e são produzidos no planeta anualmente 6 trilhões de guimbas. E desses 6 trilhões, 75%, ou seja, 4 trilhões e meio, são descartados tipo peteleco, sem nenhuma preocupação do que vai acontecer com a guimba depois que saiu da minha mão, né? E aí eu comecei a estudar isso. Hoje em dia, logo depois disso, começou a expandir a consciência da poluição plástica, né? Então, eu entrei nessa linha via guimba, que é acetato celulose, que é plástico, mas um professor americano da Universidade de San Diego, eu até comentei isso com o Carrapito no programa passado, e na edição eu botei, e vou botar na edição do nosso programa de hoje, a imagem do professor Thomas Novotny. Ele é o cara que mais entende de guimbas no planeta. Ele estuda muito isso, tem projetos sobre guimbas, enfim. E ele nomeia um fenômeno que acontece com as guimbas que ele chama de dose letal 50. Você já ouviu falar nisso? Não. Dose letal 50 é você pegar, por exemplo, uma guimba num litro d'água, e vamos dizer que você ponha num aquário, e você bote lá 100 peixes com uma guimba. Ao final de um tempo, 50 peixes vão morrer, 50% dos peixes vão morrer. Por isso que é dose letal 50. A guimba é extremamente tóxica. E acabei de dizer que a gente produz 6 trilhões de guimbas por ano. Em todas as cleanups das praias mundo afora, o item mais coletado são as guimbas. E para além do problema que gera na saúde do fumante, né, que é o maior problema de saúde pública do planeta, é o consumo de nicotina, sob as suas várias formas, eu te pergunto assim o seguinte: quando eu entrei comecei esse mundo se abrir para mim, uma das coisas que eu me deparei foi com a importância da lata e do alumínio, né? Foi meu primeiro pezinho lá com a história do hospital de Curicica, da gente pegar a lata e virar passagem de ônibus para paciente. Aí, depois me disseram assim: as garrafas PET não têm nenhum valor de mercado, isso não serve para nada, é um trambolho gigante, uma garrafa, por exemplo, de um refrigerante de 2 litros, é uma garrafa imensa, e aquilo não vale nada. Aquilo não tem nenhum valor de mercado. Me fala um pouco isso, que você diz assim: lata é difícil a gente conseguir coletar porque tem um valor agregado e tem muita gente, por isso, né? Por esse motivo, tem muita gente coletando, catando e reciclando. Mas fora isso, era um folclore essa história de que a garrafa PET não vale nada? Hoje a garrafa PET vale mais do que a latinha, proporcionalmente. Por quê? Porque para mim fazer 1 quilo de lata são 72 latas, em média, né? Às vezes dá 70, hoje tem umas maiores, mas aquelas tradicionais nessa faixa. Se você pegar 70 garrafas PET hoje, ela vai pesar muito mais do que 1 quilo, porque a garrafa PET, em média, mas 20... ela é muito maior também, né? Muito maior, mas se você tirar o ar, ela já... né? E 70 garrafas PET aí vai dar mais ou menos aí uns 3 quilos e alguma coisa. Né? E quanto custa 3 quilos para você vender? Você vai receber quanto? Hoje está em torno de 3,20. Mas R$3 o quilo do PET. Então, quer dizer, cada 20 garrafas eu tenho R$3. Se eu tenho 70, né, eu tenho 3,5 kg aí por aí. Tem R$7,50. Não, tá mais. Não, 3, 9, 11,50. Isso aí. E a latinha, proporcionalmente 70, vai te dar aí, em média, R$8, R$9. Você sabe que como eu disse antes, eu sou boêmio. E às vezes eu edito muito vídeo, né?
Eu tenho já passei de 2.000 vídeos no YouTube. E eu faço essas edições normalmente na parte da noite. Aí acaba assim, 11 horas. Às vezes você editar um vídeo de 20 minutos, você leva 2 horas. É um troço cansativo, sobretudo se for em outra língua, que você tem que fazer a legenda, e a legenda tem que se enquadrar direitinho no time da fala da pessoa. Então, às vezes, eu fico exausto. Aí eu pego meu cachorro, 11 horas da noite, e vou nos botequinhos que tem perto da minha casa, porque eu gosto do ambiente, né? Não é nem pelo álcool, eu gosto do ambiente das amizades, amizade até com os garçons, com os gerentes. E aí eu fico olhando aquilo lá e fico vendo, é a hora que os meninos que ficam catando estão passando com aquele saco preto nas costas, né? Às vezes o saco preto é maior do que eles. Eu tenho uma admiração por esses caras, assim, extraordinário. Via de regra, são pessoas... Eles são diferentes de pessoas em vivência de rua. Eles podem até estar maltrapilhos como alguém em vivência de rua, mas eles estão ali... Uma vez eu ouvi um dizendo isso. E ali hoje tem muito tesouro. Ele usou essa expressão num saco que ele balançou e ele viu que tinha muita lata. Hoje tem muito tesouro. E aí um dia... Eu cheguei para um deles, comecei a puxar papo, né, porque eu tinha interesse no assunto, e ele me contou que se ele levasse aquele saco para um lugar, se não me engano, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ele ia receber R$5. E se ele levasse num outro local que tem lá, aí no próprio Leblon, chamada Cruzada de São Sebastião, tem um receptor lá, ele recebe R$4. Logo na subida do vídeo. Então, o que ele fazia? Ele pegava um ônibus para ir na cidade com aquele saco imenso. Os motoristas geralmente deixavam eles entrarem sem pagar, mas para ganhar R$1 a mais. Aí eu tive a clareza do como os nossos valores são completamente diferentes, né? O que para mim é R$1, para ele é outra coisa. Ele atravessa não sei quantos bairros com aquele saco preto para ganhar R$1 a mais, né? Por isso que somos campeões de reciclagem de latinha, de garrafa PET. Aí o que eu fiz com alguns? Eu tinha lá um site desse, não sei nem se era site chinês, mas que comecei a comprar amassador de lata para eles. E é uma coisa que não é muito cara. Para quem nunca comprou, pode não ter noção de preço, mas é uma coisa barata. E aí eu comecei, para alguns, a dar o amassador que diminui o volume do saco, né? Uma coisa é uma lata de 473 ml. E eu via muito eles amassando aquela lata com o pé. Ou então com aquelas pedras portuguesas, aí ficava no chão batendo. Ou então jogando. E se machucava muitas vezes. Ou jogando debaixo do ônibus quando ele passasse. Para o ônibus, o pneu do ônibus amassar a lata. Isso eu nunca tinha visto. Eu já vi, e eles iam muito para Mangueira, levar na Mangueira, que era... Isso, eu falei centro, era Mangueira. Mangueira. Exatamente. É porque é onde pagava melhor Onde pagava melhor. A prefeitura fechou lá esse espaço. E como é que as pessoas, vamos dizer, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo. O nosso orientador disse que programa de rádio você não pode fazer direto, tem que dar uma pausa. É verdade. E aí ele vai vai colocar uma das músicas que fala mal do cigarro da nossa ONG, que a gente transmite, né? As músicas não são nossas. Mas aí aliás, Geraldo, eu fiz uma música com inteligência artificial que eu vou depois te mandar. Você já ouviu a música? Não. Ficou boa demais, que eu fiz uma letra, mais ou menos, botei na inteligência artificial, eles me deram a referência, eles me deram a música, eu tinha feito a letra, eles me deram a música e o cantor. E aí me pediram para eu escolher qual era o ritmo. Aí eu falei rap, rap. Em 1999, quando eu comecei esse trabalho, eu não tinha nada, mas eu tinha uma caixa de som. E aí o meu vizinho tinha um chevetezinho lá, eu falei, cara, deixa eu fazer uma divulgação, né, para as pessoas não jogarem mais as garrafas PET no Rio, e eu fiz um funk, o funk da garrafa PET lá, e aí aquilo virou uma febre, e eu usei uma letra de um funk na época, não tinha inteligência artificial, né? Mas eu usei a letra daquele funk das armas, lembra? Pará, pá, 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 pá. Aí eu entrava, catar para reciclar. Não, você tem essa letra? Eu tenho. Ou você tem essa música?
arranhou alguma coisa aí. Já são 26 anos, tem guardado em algum lugar? Tem, comigo. Daria para você me mandar isso amanhã? Mano. Porque na hora da edição do programa eu boto. Antes do intervalo vai entrar a música. Vai lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz de Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje o programa está sensacional com o Edson Recicla Freitas. Ele é
ambientalista e empreendedor social. O Geraldo, durante o intervalo, fez uma observação que eu queria que ele repetisse para a gente ouvir a resposta aqui do convidado, e depois tem uma outra coisa também que surgiu no intervalo que eu vou trazer. Fala, Geraldo. É que essa coisa... Então, né... Você coleta. Porque realmente parece uma coisa distante, assim. Porque a garrafa PET é dinheiro. Mas parece distante. Vou levar isso aonde? Bom, eu moro no Maitá, então lá tem o Light Recicla. O Maitá é um bairro aqui do Rio de Janeiro. E aí tem a garrafa PET e tem os plásticos duros, que são valem menos, mas aí eu levo uns sacões lá e me sinto bem fazendo isso. Eu acho que as pessoas gostariam de fazer. Eu sei que em outros países isso é uma coisa muito séria. Você botar um lixo errado, você é multado, né? Mas aqui no Brasil não tem esse negócio, né? Não, eu defendo muito... Não, fala o que ele falou, que ele levava para Light, né? Quem não é do Rio pode não saber, Light é a nossa companhia de eletricidade aqui, né? Quando a gente consome luz na nossa casa, a conta vem em nome da Light. E aí você estava comentando sobre esse projeto da Light. O projeto Light Recicla, eu comecei esse projeto lá atrás com a Fernanda Mairinck, que era gerente da Light, que agora ela está fora do estado aqui. Está lá para o interiorzão lá do Brasil. Mas eu comecei o Light Recicla e vi que ele realmente tem um poder de demonstrar às pessoas que aquela matéria-prima não é lixo. Então eu aderi àquilo, né? Mas com o tempo foi passando, eu fui falando, a gente tem que ampliar isso, né? Não só ficar limitado a dar desconto na conta de luz, vamos ampliar isso. O benefício que o usuário que entregava essas garrafas era abatimento na conta de luz. Eu falava uma coisa que todo mundo pensava o seguinte, o Alexandre, o Paulo. Geraldo. Aquele desconto, todo mundo pensava que era a Light que dava. Não, era eu, pô. Era eu que dava. Você me entregava R$10 de materiais recicláveis, eu informava a Light botava menos R$10 na tua conta, mas eu pagava a Light. Para poder dar o desconto. É como se eu pagasse R$10 da tua conta de luz. E esse plástico que você recebia, você vendia ele para quem? Então, aí eu preparava ele, né, que a gente fala que faz uma seleção desse plástico e vendia direto para a indústria. Agora, o que eu explicava para as pessoas? Desses R$10, o Alexandre, eu tinha que pagar mais R$5,25 de impostos. Então, quer dizer, dos R$10 eu ainda pagava, quando eu preparava, triturava e mandava para a indústria essa matéria-prima, eu era penalizado com uma bitributação onde eu poderia dar mais crédito, dar mais condições para as pessoas. Eu tinha que pagar um imposto de R$5,25, que equivalia a 52% sobre esse lixo que já foi tributado, né, sobre essa matéria-prima que foi tributada. Mas quando o Geraldo leva lá na Light Recicla e a gente pega esse material, a gente já é penalizado com essa bitributação quando a gente faz essa seleção para mandar para a indústria. Por isso que o nosso setor vive muito na informalidade, porque não tem como sobreviver, porque quem é que ganha hoje acima de 52% de lucro? Sim. Né? E para mim ganhar isso, eu teria que descontar do Geraldo esse valor. Em vez de dar os 10, teria que dar menos. Teria que dar R$4,50 para ele. Antes da próxima questão que eu quero te trazer, eu só vou mencionar aqui que no nosso chat tem alguns comentários. Tem a Solange Pérez Freitas dizendo: conheço essa história linda do Edson. A Dina Frutuoso, que é uma psicóloga que já esteve aqui no nosso programa, uma psicóloga muito atuante, muito vocacionada para a questão do idoso, e pegou uma outra bandeira também, que é a da síndrome alcoólica fetal. Aquela mulher gestante que bebe álcool e gera no feto e depois consequências para o resto da vida, muitas vezes. A gente tem um problema muito sério disso. Então ela deu boa tarde para a gente, e o Carlos Márcio Sustentabilidade dizendo:
Edson é uma referência no tema. Olha aí, tá vendo? É mesmo, o Carlos Márcio. Realmente o cara é uma referência e com uma história lindíssima, né? É como se você tivesse sido colocado assim com a mãozinha divina lá. Vai lá no morro do Jorge Tuco. Essa experiência, essa vida tu vai ficar ali e vai ali fazer uma coisa. Depois quem for ver esse programa de novo na reedição, eu quero que vocês vejam a foto que eu vou botar desse nosso convidado aqui na frente de um carrinho que a gente chama pejorativamente de burro sem rabo, né? Porque não tem um burro puxando, é um ser humano que não tem rabo. Então, burro sem rabo, mas com 1000 garrafas PET no carrinho, uma coisa fantástica. Agora, em relação, você falou do ecoponto da Light, existe um ecopontos em número, em quantidade suficiente? Né? Porque eu não me lembro de nenhum, assim, de já ter visto. Isso aqui é um ecoponto. Não me lembro. Existe? É muito pouco. É por isso é onde eu defendo, o Alexandre, o seguinte. Cara, da mesma forma que tem vários supermercados instalados em vários lugares, sim, por que os próprios supermercados também não cumprem a política nacional de resíduos sólidos e deixam um espaçozinho ali de um container para receber essas embalagens de volta? Eu dou bônus pro cara ganhar desconto lá dentro. Lá. Tem uns modelos agora que eu falei assim, ele é bonito, né? É aquela história do meu bonito mais ordinário. Yeah. Aquela maquinazinha legal, tu leva lá a embalagem, bota na sim, máquina. É da etiqueta. Cara, uma máquina daquela, o aluguel dela é em torno de R$5.000. Pô, eu emprego 2 pessoas para ter um atendimento humanizado e recebo tudo. Aquela máquina só vai receber aquelas embalagens. Ali. Agora, o atendimento humanizado, eu vou fazer a inclusão de um catador, ele vai te receber, ele vai dar teu bônus para tu ter um desconto dentro do supermercado. A gente tem que parar de jogar dinheiro fora. Eu gostaria muito de contar muito com a sua ajuda, com a sua influência, de a gente fazer uma campanha, né? Comprei a ideia. Você falou de uma questão do problema do alcoolismo, né? Eu comecei como catador. E são fases que eu até peço desculpa a vocês, que eu me emociono, mas eu prometo que eu não vou. Se tiver que chorar, chore, meu amigo. Quando eu comecei a catar, eu tinha vergonha. Mas eu usei esse álibi. Não, estou preocupado com o meio ambiente, como uma campanha ambiental. Mas sabe o que eu comecei a observar? Para mim, tirar a inibição de catar aquele material na rua, era tomar umazinha. E aí, quando eu comecei a lidar com os catadores, né, e eu defendo muito a bandeira deles, assim, muito, eu falo que a minha missão está nesses catadores de rua, né? 90% de toda a matéria-prima que chega na indústria da reciclagem vem desse catador de rua. 90%? 90%. Deixar isso bem marcado, né? Seja dependente químico, seja esse Eu vejo o olhar das pessoas nessas minhas caminhadas. Às vezes a gente cruza com alguém que está lá naquele momento abrindo um saco para catar o tesouro, né? Aquela expressão. E eu vejo, às vezes, a cara das pessoas olhando com um desprezo por aquelas pessoas, né? Aquilo me dói o coração. E aí você está dizendo agora que 90% desse alumínio que é coletado vem desses PET, caras. Papelão, tudo. Eles fazem... É que a riqueza é tão grande, você vai garimpar. Chega lá, tem ouro, tem prata, diamante e tem ferro, vamos dizer assim. Bota só esses 3. Aí você olha que assim, você vai catar o quê, Alexandre? O ouro. Aí acabou o ouro, você vai pegar o quê? A prata. Vai deixar por último o quê? O menos valor agregado. Então, hoje o que tem na rua é uma garimpagem em busca desse ouro. Ou do material que tem maior valor agregado. Por isso que você vê muitos desses materiais nos ecopontos nossos, não. A gente recebe tudo. Então, a gente tem hoje recebido pessoas, da sua maioria, mulheres. 56% mulheres, acima de 50 anos. Agora, para nossa maior surpresa, como a gente faz rastreabilidade, eu não dou dinheiro, eu dou crédito do cartão moeda social da reciclagem, e é dinheiro digital. Sim. A gente passou a observar uma outra população que eu só olhava os catadores, não é isso? 60% são aposentados complementando renda.
60% hoje em dia. Senhoras e senhores aposentados complementando renda. Que ele leva aqueles resíduos dele da casa dele, não sai catando na rua. Sim. Ele não é aquele catador que sai catando na rua. Tem alguns, né, mas muito pouco. Mas os outros levam da sua casa. Por que eles não jogam mais fora? Porque sabem que ali tem um pãozinho, tem um café da manhã. Bom, nós acabamos Como de é que arruma esse cartão aí? Eu gostei dessa ideia aí, Você gente. tem que catar, pô. Eu vou pegar uma aqui e vou te mostrar. Você agora, normalmente é o final do programa, quando o programa está encerrando, a gente pede os contatos, né, das pessoas. Mas como você acabou de falar nisso, e como você, pelo que eu estou entendendo, você tem um ecoponto, não é isso? São vários ecopontos. Vários ecopontos sob a sua responsabilidade do seu grupo. A gente implanta e ajuda aquela pessoa no local lá a administrar ele. A gente acompanha ele até ele falar que assim, não, já tem um vida própria. Mas tem algum ecoponto assim que você... Tem vários. Que a gente pudesse dar o destino, o endereço? Vários. Tem vários? Vários. O que você prefere, então? Que a gente, na edição do programa, você me manda uma lista? Eu te mando uma lista, mas também a pessoa pode buscar... Pede o contato que a gente manda os locais mais próximos da casa dela. Eu acho que fica mais fácil. Ela receber uma relação... Mas hoje a gente Quantos ecopontos você acha tem que 20. nós temos hoje no Rio? 20 dá para a gente fazer uma lista. Então eu mando... Você está se referindo à cidade ou ao estado? Esses 20? Mais região metropolitana. Região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá em Eu tenho Maricá, onde Maricá, você mora, tem? Tem um. Eu tenho São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Niterói estava implantando, mas deu uma travada lá por causa de uma vaidade lá política lá deles lá. Em Niterói? Niterói, mas acho que vai sair. Ontem eu tive uma visita do grupo lá, conhecendo como é que funciona, mas já vai ter lá. Antes da gente falar na Arerge e no ANCAPRE, uma que você foi presidente, outra que você é presidente atual, bom, me parece que você quer mostrar o cartão como é que é, Esse né? é o de São Gonçalo, mostra que a gente chama... Fiquei interessado com esse mostra para negócio aquela aí. câmera ali. Isso. Esse aqui é o de São Gonçalo, que a gente chama Limpa São Gonçalo. O cartão, eu uso o nome que a cidade quer, ou que o local, assim, poderia ser Mostra o cartão... pra essa câmera aqui, ó. Essa aqui. Essa aí. Não. Acerta pra cá. Aí. Desce. Deixa eu ver se ela vai pegar o foco. Vai, minha filha. Não quer pegar. Pega aí que eu vou ajudar a câmera. Chega mais para trás. Talvez seja isso. Deixa eu ver o outro aqui que está na sua mão. Vai lá, minha filha. Desce. Aí. Olha lá. Mostra o outro agora. Tira esse e mostra o outro. Posso Limpa São Gonçalo, é? Pode mostrar o outro. Esse aqui que eu chamo do cidadão consciente. Opa, vamos lá. Isso, Volta pra acerta. trás, Mais um para pouquinho. trás. Isso. Quem está acompanhando pelo rádio não está vendo é que a gente está botando o cartão na imagem. Em foco. Agora entrou em foco. Esse eu chamo do cartão cidadão consciente, é aquela pessoa que quer contribuir. Ele não é um catador, mas quando é catador a gente dá o cartão do catador mesmo. Porque eu tenho em casa, pô. Eu todo mês levo 6 sacos gigantes Como lá é de que, pé. por exemplo, esses cartões, eles só atendem os ecopontos que você está Cadastrados, supervisionando, isso vamos aí. dizer. Mas é uma conta digital. O cara paga a conta de luz, recarrega celular, paga a conta de telefone, faz Pix para a conta dele. Então ele... Mas o Geraldo, por exemplo, que Isso. tem por hábito já levar para... Onde é que ele poderia arrumar esse cartão? Ele teria que ter primeiro entrar em contato ele com o um dos ecoponto. nossos ecopontos, né, e fazer o cartão lá. Não, então diretamente. os nossos ouvintes aqui vão ficar me cobrando essa sua lista de ecopontos. Peço a você que me passe isso. Eu botei até aqui amanhã. Ecopontos Ah. RJ. Ah, Tem Light Reciclo Maitá, Ecoponto Brasil Sustentável É em o Barros Sustentável. Filho. É isso aí. E então tem vários Brasil são Sustentáveis. 3. Ah, São bom. ecos. Então é isso aí, então. Porque aqui só tá Barros Filho. Mas esse é um. Mas a gente tem Realengo, tem São Gonçalo, Mas então a gente tem que começar procurando Vamos abrir ecopontos. São João e Belfort Roxo. Mas vamos devagar. Nós precisamos. Quem estiver no Google, ele vai procurar ecopontos Brasil Sustentável. Isso aí. E ali é que tem esses 20 que você está se referindo. É. Na Zona Sul tem algum?
Não, além do Light da mas quando Humaitã. eu estava chegando aqui, eu vi que tinha um espaço aqui para fazer um. Porque lá em São Gonçalo, o ecoponto da Praça Você do Zé diz do o quê? Garoto, No prédio onde nós estamos? É isso aí. Eu Olha aí. botei lá na. O Geraldo é íntimo do Monsenhor, que é o responsável pela Igreja Nossa Senhora de Copacabana. Podia propor isso, Geraldo. Inclusive, ao invés de levar lá para o Maitá, você traz aqui. Foi a igreja na sua matriz casa. de São Gonçalo, lá no centro de São Gonçalo. Tem lá um pé vizinho lá e a gente bota o bônus para o evento da igreja, para a reforma da igreja. Olha, esse programa está me ensinando um monte de coisa, mas, por incrível que pareça, uma das coisas para mim mais surpreendentes, volto a dizer, porque a ideia que me passavam era outra, é que a garrafa PET tem valor. Tem muito Que eu valor. achava que não tinha, que era um trambolho imenso. Quando a gente vai vendo os detalhes, Alexandre, aí eu falo assim, e o vidro? Ah, mas o vidro é 10 centavos. Só que o peso da garrafa de vidro é muito maior. Eu, para fazer 1 quilo, às vezes eu dependo de ter uma garrafa só. Uhum. Né? E aí, se eu pegar 70 garrafas, eu tenho 70 quilos. Então, Mas você, em relação a isso também, tem uma história sobre a política chamada logística reversa, né? Então, por exemplo, as garrafas de refrigerante, por exemplo, o comerciante, um bar, pega lá 2, 3 engradados de um determinado refrigerante de vidro e ele devolve isso para o distribuidor. Quer dizer, aquelas garrafas vazias, naquele engradado, vão para o distribuidor. Isso é feito também com as garrafas de 600 ml de cerveja. Eu fiz até um vídeo sobre isso, um videozinho de 3 minutos. Nessas minhas caminhadas, sobretudo sexta-noite e sábado à noite com o meu cachorro, o Capitão Milagres, a gente nota que nos entornos dos bares, eu tenho até uma hashtag, canteiro não é cinzeiro e nem lixeira. Nesses canteiros no entorno dos bares, sobretudo nos de maior movimento, nos dias, nas noites de maior movimento, é um monte de garrafa de cerveja long neck, porque a long neck não tem a logística reversa das garrafas de 600 ml. E aí, um dia eu fiz uma experiência, eu peguei num canteiro, eu fiz isso durante umas 6 sextas-feiras. E peguei uma lata e deixei na ponta de um canteiro, e peguei a garrafa de long neck e deixei na outra ponta do canteiro e segui viagem tipo até o final da Dias Ferreira, que é a principal rua da noite do Leblon. Quando eu voltei para casa, eu e o Capitão Milagres, a lata já tinha sumido. E aí eu comecei a ficar de olho na garrafa, quanto tempo que ia levar para aquela garrafa sair daquele canteiro. Muitas garrafas ficavam ali 3, 4 dias. A lata não dura horas. É o garimpeiro. Mas a ideia que eu fazia era a seguinte, não, a lata fica ali porque não tem interesse comercial, ninguém quer o vidro, desculpa. Ninguém quer aquela garrafa de long neck que não vale nada. E uma vez me doeu o coração porque eu vi que um pessoal da Conlurb, naquele caminhãozão deles, tradicional, pegou umas garrafas dessas que estavam num desses canteiros com muita garrafa, jogou tudo na caçamba, e quando aquela caçamba, fechou, eu vi o barulho de vidro, tudo quebrando. Um vídeo depois. Eu fiquei assim, mas então os caras partem o vidro e misturam com lixo. Então, pior é quando ele mistura com o resíduo da coleta seletiva. Quando eles vão descarregar o caminhão da coleta seletiva que está cheio de vidro, parece que tá jogando um monte de faca. Sim. E aí todo o lixo da coleta seletiva, por isso que eu defendo que o vidro ele tem que ter uma coleta específica. Quando você mistura na coleta seletiva, Alexandre, quando ele vai descarregar do local lá, o que mais acontece é acidente com o catador cortando a mão. Entendeu? Por quê? Ele vai separar, quando vai separar, vem aquele vidro e corta a mão dele. Uhum. Então, eu defendo que a coleta do vidro teria que ser separada, eu defendo que o vidro tem que ser devolvido, né? Eu comentei aqui que eu fiz minha especialização na França, certo? E eu morava na França, na fronteira com 2 países. Uma fronteira por cá era a Suíça e outra para lá era a Alemanha.
nessas fronteiras com a Suíça, morava um amigo meu de infância. Nós passamos a infância juntos em Saquarema. E depois a mãe era suíça, ele foi morar na Suíça. Quando eu fui, então, fazer minha especialização, um fim de semana por mês eu ia para a casa dele. E o suíço, ao contrário, o suíço e o francês, eles consomem muito vinho. Aqui no Brasil, tirando o sul, o brasileiro consome menos vinho proporcionalmente. Então, quando acabava, assim, por exemplo, a noitada de sábado, a gente acordava lá domingo de manhã, saímos, eu e ele, porque às vezes ele fazia uma festa, consumia-se ali, sei lá, umas 7, 8 garrafas de vinho. Saímos no dia seguinte de manhã e andávamos mais ou menos uns 5 quarteirões para deixar aquelas garrafas numa caçamba, essa sim, uma caçamba daquelas que bota em cima do caminhão. Todo mundo fazia isso. Não tinha essa história de botar a garrafa de vinho na sua casinha de lixeira do seu prédio. Você tinha um lugar específico para botar as garrafas de vinho. Como é que você vê isso? Que aqui a gente deixa então, na lixeira. Eu tenho um poder público que não contribui com isso. Porque quando eu falei, eu coloco os containers, vamos dizer, uma rua dessa movimentada, cheia de bares, eu coloco um container e lá centraliza a coleta do vidro lá. E eu vou e recolho o vidro. Aí tem os entraves, as forças ocultas, que não permitem que eu faça isso. Porque, não sei. Por exemplo, qual entrave? Eu tenho um problema de horário, que meu carro não é autorizado a passar naquele horário. Aí no horário que ele me permite, é o horário que inviabiliza fazer essa coleta. Né? O que, de madrugada? E aí, você falou aí que deixou lá um dinheirinho lá no canto, um dinheirinho de latinha e um dinheirinho de vidro, não é isso? Você está chamando de dinheirinho. Eu achei mas ótimo. Dinheiro. Isso. Mas é dinheiro. Até eu quero fazer uma campanha aqui, ó, pessoal. Quem quiser não bota mais dinheirinho no canto aí no meio ambiente, não. Doa para mim lá, bota lá no meu cantinho lá que eu vou aceitar isso com um bom agrado. Porque é matéria-prima, está faltando na indústria da reciclagem. Sabe qual é o absurdo disso tudo? Quanto é o custo para aterrar uma tonelada de vidro? De 800 a 1.200 reais. Quanto a indústria da reciclagem paga para reciclar uma tonelada de vidro? No máximo 300 reais. Ainda é bitributado. Você gasta mais para enterrar o vidro do que... Aí eu te pergunto, por que me bitributa e por que esse mesmo poder público não me dá um subsídio para me reciclar? Eu vou trazer economia para o município. Quando eu tiro uma tonelada... desse vidro, ou da garrafa PET, ou seja lá qual for o resíduo, o poder público não vai pagar para jogar fora. Vai ter uma economia. Sim. Me dá um subsídio para isso, para esses materiais que têm pouco valor agregado. Por que não existe a logística reversa que existe para garrafa de 600 ml, não existe para long neck? Porque é mais barato, né? É mais barato para eles não fazer essa logística da long neck. Quer dizer, eles preferem produzir mais garrafas long neck do que reaproveitar aquela. É o mundo capitalista que vê mais do seu bolso do que o nosso ambiente. Nem é mesmo, é o nosso ambiente. A coisa tem que mudar. Tem que mudar porque a gente já não pode... Eu já não discuto mais mudanças climáticas. Eu já discuto políticas para combater as catástrofes climáticas que nós estamos vivendo no dia de hoje. Não é mais mudança, já mudou. Já mudou. A gente só está vendo aí, e aqui na Zona Sul, vira e mexe, a gente acontece, vai querendo, né? Por quê? Porque esse aquecimento global. Mas por que isso? Porque paga-se mais para jogar fora. O que mais causa o efeito estufa está lá nos aterros sanitários, a emissão daqueles gases. Sim. Mas vou botar lá um biodigestor, vou captar. Ninguém fala que ele não consegue pegar nem 40%. 60% vai para aquecimento global. Então, essas políticas públicas têm que mudar, mostrar a realidade. Por que eu pago mais para jogar fora? O Brasil, Alexandre, desperdiça 120 bilhões todo ano por não reciclar. Como é que eu jogo na lata do lixo essa oportunidade de geração de trabalho e renda? Eu ouço muito, já ouvi de gente séria, inclusive, de gente muito boa, de gente bem intencionada, gente estudiosa, que diz assim, nós não temos que perder tempo com reciclagem, nós temos que consumir menos plástico.
Como é que você lida com esse tipo? Você já deve ter ouvido isso Sim, mais toda do que hora, eu, né? toda hora. Como é que você responde a essa questão? Aquele parece ter lógica, né? Você sim, consumindo menos sim, plástico, você sim. vai ter que reciclar Sim, menos. O mundo sem plástico seria uma maravilha. Que nem eu ouvi o rapaz falando assim, por que de vez ser garrafa de plástico não é de alumínio? Para botar água mineral em alumínio. Não tem matéria-prima para isso. Nós temos hoje te interrompendo, mas o que eu fiquei pensando quando eu fiz esse vídeo das garrafas long neck nos canteiros e não tinha lata, eu pensei assim, porque essas cervejas que eu estou me referindo long neck, todas têm lata. Seria só dizer assim, não pode mais vender cerveja long neck de vidro. Mas aí não tem matéria-prima. Você acha que esse é não que é o tem. problema? E não tem, se tirar o plástico, não tem o que substitui o plástico hoje. Mas se você fizer uma lata de cerveja long neck virar lata, ela não vai ser reciclada, não vai ser a matéria-prima? Não tem matéria-prima. Mas não vai ser a própria matéria-prima? Eu sei, ela vai voltar, mas esse processo já acontece. Quando você fala assim, o Brasil hoje recicla 100% de toda a produção nacional de latinha dela. Mas 100%? 100%. Mas por que ela recicla 100%? Porque 30% entra de importação de latinha, com produtos importados. Né? Mas aí, por isso que ela fala corretamente, né? Olha, nós reciclamos 100% da nossa produção nacional. Por quê? Porque ela se apropriou dos números da latinha da importação. Mas se avaliar importação e produção nacional, não chega a 70% aí. Bom, agora, nosso programa não é eterno. Não vamos sair daqui sem falar dessa... Eu só queria complementar o seguinte. Não existe... Se você tirar o vidro e tirar a lata de alumínio, você vai produzir num período um volume que depois vai faltar matéria-prima para produzir novamente. Entendi. Aí você fala, eu reciclo novamente. O custo vai triplicar. O custo da matéria-prima vai triplicar. E aí você começa a ter o problema da falta da matéria-prima. O vidro veio para poder contribuir com o plástico. O plástico não é o plástico é subproduto. Graças a Deus que procuraram uma solução para o plástico. Né? Aí a gente teria que conversar muito mais coisa, muito mais tempo. Me fala sobre essa associação da qual você hoje é presidente, a ANCAPRE. Eu queria primeiro falar um pouquinho da ARERJ. Você é o dono, pode falar o que você... Eu ia deixar a ARERJ para o final, porque o meu medo é que não dê tempo. Não, mas a ARERJ... Mas fala da ARERJ. A ARERJ, ela cuida dos recicladores do Rio de Janeiro. É a maior associação que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que representa verdadeiramente os recicladores do estado do Rio de Janeiro. Por que eu abri a ANCAPRE, né? Para poder ter voz também a nível nacional, né? E também olhando todo uma cadeia produtiva da reciclagem. Eu olho desde o catador até a indústria, né? E através disso a gente fortalece também a ARERJ. Mas sem a ARERJ hoje... Fala o que significa ARERJ. A ARERJ é a Associação dos Recicladores do Estado do Rio de Janeiro. E a ANCAPRE? Associação Nacional de Apoio à Cadeia Produtiva da Reciclagem. Tá aí a diferença. O que é cadeia produtiva? O catador, o dono de um pequeno estabelecimento, a indústria de beneficiamento, a indústria de transformação e a indústria que fabrica matéria-prima com produto de matéria-prima reciclada. Eu agora estou catando quando estou perto de casa, porque a lata tem um volume, né? É verdade. Então eu estou voltando para cá, tem uma latinha, eu já ando na calça, no casaco, eu ando com um saquinho de plástico. Bota no saquinho plástico. Boto no saquinho e levo pro dono de um desses bares onde eu tenho amigos, e ele faz o seguinte, a filha dele produz ovo caipira, e a galinha caipira come milho. Já faz escâmbalo, já. A galinha caipira come milho. Então ele leva latas, as latas do bar e as latas que eu deixo para ele, estou deixando aí. Toda semana eu deixo um saco grande, hoje deixei umas 40 latas, e ele transforma essas latas em milho para a galinha caipira da filha. Quer dizer, realmente a economia é circular. Essa ideia tem esse nome que muita gente talvez não pense direito, que é só um nome. Não é só um nome, circula mesmo. Circula mesmo. E nesses cartões aqui, esse dinheiro fica circulando. Você alguma vez já guardou aquela moedinha no porquinho? Sim. Comece a guardar aqui nessa moeda social.
no final do ano, tu vai ver quanto tu jogava na lata do lixo de dinheiro fora. Tu vai fazer um Réveillon melhor da sua vida. Porque o que a gente joga fora, pingando todo dia, a gente botando na moeda social, a gente vai fazer isso bom. Você bom falou em algumas leis, sobretudo a lei nacional e a lei estadual, a lei nacional de resíduos sólidos e a estadual. Em 2, 3 minutos, você podia dizer que leis nós temos hoje que amparem esse tema, que se preocupem com esse tema? Hoje a gente tem a lei 9744 que ajuda a você se legalizar o seu estabelecimento de reciclagem, né? Esses ecopontos. Então, a lei 9744 veio para ajudar. É nacional ou estadual? Estadual, do Estado do Rio. Agora, a gente está com uma PEC aí, a PEC da reciclagem. Eu gostaria muito de pedir ajuda aos seus ouvintes, o Alexandre, até você mesmo, até com a ONG, manifestar apoio. O seguinte: tirar o nosso setor da reciclagem, né? Além da bitributação, a gente entrou lá na reforma tributária pedindo, poxa, vamos fazer uma reforma, uma tributação mais justa para o nosso setor. Vamos acabar com essa bitributação sobre o material reciclado. O que aconteceu? Tiraram o nosso setor, a indústria da reciclagem, da reforma tributária. A gente não foi beneficiado. Hoje, quem explora a matéria-prima do meio ambiente, assim, quem corta uma árvore hoje tem mais incentivo do que quem recicla o papel e papelão. Isso não é inteligente para mim, né? Isso não é inteligente. Então, a gente está com essa PEC da reciclagem hoje, lutando lá em Brasília, junto com vários movimentos do setor. Eu te mandei aí, depois se você puder publicar. A PEC da bandidagem aprovaram rápido. A PEC da reciclagem está mais lento. Né? Aí eu... Né? É verdade. Tá rindo? É porque tem que rir para não chorar, né? Mas olha só, essa PEC tem que passar... Para as pessoas que não são da área de economia e tal, você já falou algumas vezes, deixa isso claro, o que é essa bitributação? A bitributação é quando você compra um refrigerante, quando você compra um refrigerante, já está toda a carga tributária ali. Sim. Então você pagou ele, né? ICMS, IPI, tudo já está ali. Então, quando você consome ele, tem embalagem, que já foi tributada. Se você jogar fora, você vai pagar para jogar fora essa embalagem. Aí não tem problema de bitributação. Ao contrário, quem aterra essa embalagem paga 90% menos tributo do que eu. Quando vai para a reciclagem... Você que recicla. Quando vai para a reciclagem, além de eu pagar novamente o tributo, eu não recebo nada por esse serviço. Quando você pega, vamos dizer, uma lata de refrigerante, quando você diz eu pago novamente o tributo, quer dizer que é como se você estivesse pagando pela lata. Novamente. Eu que usei o refrigerante que tinha, o líquido que tinha dentro da coisa, já paguei, já tinha pago a lata. É isso aí. Só que para jogar fora, você ainda vai pagar para jogar fora. Mas se eu reciclar, eu que vou ser taxado por estar poupando os recursos naturais do nosso planeta, preservando o meio ambiente, gerando trabalho e renda. Aí sou bitributado. Isso não é justo. Isso eu achei interessante o que você falou, que nós reciclamos 100%. E os outros países também são assim? Não, o Brasil é campeão de reciclagem de latinha. É o campeão mundial de reciclagem de latinha. Agora, qual a diferença do nosso projeto? Que eu falo que o Alexandre levou uma latinha e que o Geraldo levou 1 tonelada. Porque se você perguntar para a indústria da reciclagem, de onde veio essas latinhas, ela não sabe informar. Mas no nosso modelo, a gente consegue fazer a rastreabilidade dessa embalagem até chegar na indústria. Então, hoje nós temos lá milhares de pessoas cadastradas, e eu falo, Dona Maria trouxe 1 quilo, o seu João trouxe 5 gramas. Mas qual a importância de saber isso? A importância é porque a gente dá nome aos verdadeiros heróis, né? Do meio ambiente. No final, a gente dá até o certificado, você contribuiu X pelo meio ambiente. Porque não é só a questão econômica. Eu fui por questão econômica. Inicialmente. Mas hoje eu falo para você que o nosso trabalho não tem valor. Não tem valor o nosso trabalho pela importância social. A inclusão social é muito grande no nosso setor. São milhares de pessoas. Se a reciclagem hoje fechasse, parasse, vamos acabar com a reciclagem. Agora só vai ter que jogar fora. O Rio de Janeiro não ia aguentar com a violência. Estou falando do estado do Rio de Janeiro não ia aguentar com o aumento da violência. Por quê? Porque hoje essas pessoas só têm hoje na reciclagem a única fonte de renda dela. E são milhares de pessoas. São 650 mil pessoas catando.
Não, isso tem que ficar bem marcado. 650, você falou 659 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Só aqui. Só aqui. Você que tem essa instituição de abrangência nacional, você diria no Brasil quantos mais ou menos? Não tem esse dado. Assim, eles falam de catador, aí é catador mesmo, o cara que é profissional catador, nós falamos em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. No Brasil. No Brasil todo. Olha só, de catadores são pessoas que vivem disso, né? É como eu falei para você é catador? Eu não. Mas hoje eu sei a importância desse trabalho. 2 milhões de pessoas é 1% da população brasileira, que nós temos 200 milhões. Mas é muito 215. mais. Eu acompanhei esse crescimento, o Alexandre. Antes da pandemia era em torno de 250 a 300 mil pessoas. Pós-pandemia aumentou muito. E olha, você sabe o seguinte, quando o país está na crise, o nosso setor é o que mais cresce. Por isso que hoje eu passei a conviver. O setor que mais cresce em termos de coleta ou em termos de coletadores? Pessoas necessitadas que coletadores. Passam a coletar. A Jucirene Farias, meus parabéns, que Deus te abençoe, certamente se referindo a você. O seu contato é Instagram, né? Edson Recicla. Edson, na hora da reedição do programa, eu vou colocar isso por escrito. Edson Recicla no Instagram. Que alguém quiser entrar em contato com você, usar o Messenger do Instagram. Quantos minutos ele tem, Geraldo? 3 minutos. Você vai olhar para aquela câmera que está ali e vai vender o seu peixe. Você vai estimular as pessoas, da forma como se achar melhor, a contribuir com a preservação do planeta. Então deixa eu beber até um pouquinho de água. Bebe um pouco de água e você vai finalizar o programa. Eu aproveito para te agradecer muitíssimo. Obrigado. E vamos trazer você de novo aqui, porque não se encerrou hoje. Tem muita coisa para se falar sobre isso. Muito. Então você tem 2 minutos e meio lá para vender o peixe. Bom, eu quero agradecer a todos, né, pela oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de fazer um convite a você. Se você não precisar, não tem problema. Se quiser, eu dou o endereço da minha casa, você bota lá no meu baúzinho lá, esse dinheirinho aí de materiais recicláveis. Mas procura um catador próximo da sua casa, ou um ecoponto, mas não paga para jogar fora, não. Essa riqueza, está faltando matéria-prima. Quando eu jogo fora, não pense que você está virando as costas, não, ao contrário, você vai pagar para jogar fora, porque não é de graça que pega aqui e joga no aterro. As maiores despesas dos municípios é o lixo. Então, por que eu não pego... Porque com a economia do lixo, como está acontecendo em São Gonçalo, o prefeito está usando o valor da economia para reformar as escolas. O nosso trabalho, por ele ter poupado o dinheiro de pagar para aterro, ele mesmo falou, agora estou reformando escola com esse dinheiro. Vamos trazer para cá esse material. E eu faço esse apelo a você. Não joga essa matéria-prima fora, não. Para cada tonelada de plástico reciclado, eu garanto 10 postos de trabalho. Por que eu vou jogar na lata do lixo? Pior, pagar para jogar na lata do lixo, essa oportunidade de geração de trabalho e renda, poupar os recursos naturais do nosso planeta e preservar o meio ambiente. Se você não precisar, já vou te dar meu endereço. Bota lá no meu baúzinho lá, ou no meu cofrinho, mas não joga fora essa oportunidade de geração de trabalho e renda, não. Estamos vivendo dificuldades, né? O Rio de Janeiro é um estado de muitas dificuldades, de diferentes situações sociais, e eu tenho certeza que muita gente precisa desse dinheirinho aí, às vezes para comer sua única alimentação do dia. E você usou um termo que eu nunca tinha ouvido, assim, uma reflexão que eu acho que eu vou guardar para sempre. Não existe mudança climática mais. O clima já mudou. Já mudou.